Aleluia! Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, é motivo de alegria de estarmos unidos e reunidos através desse instrumento para juntos buscarmos ao Senhor, enquanto podemos achá-lo, e invocar o teu nome enquanto estamos vivos, porque quem desce à sepultura não pode louvar o Senhor. Amém? E sem delongas, vamos para a mensagem que salva, cura e liberta, e leva o pecador remido pelo sangue de Cristo para morar no céu. Livro de Revelação, Apocalipse, o seu capítulo de número 12. Apocalipse, capítulo de número 12, verso 1 a seguir está escrito: Apocalipse 12, 1. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar luz. Então apareceu no céu um outro sinal. Aleluia! Então apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher, que estava para dar luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações, com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus, e de seu trono a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali sustentassem durante 1270 dias. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos, aleluia, Miguel e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientes fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que enganava o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação
e o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida, portanto, celebre-no, ó céus, e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher, que dera a filha, que dera à luz o menino. Foram dados à mulher 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempos, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus, e os mantém fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Oremos nesta hora. Pai, aqui está, Senhor, a tua bendita palavra viva e eficaz, e não volta para ti vazia. Faz, Senhor, prosperar nos corações dos amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, do programa Desperta Tu que Dormes, o encontro com a tua bendita palavra. Repreenda o sono físico ou espiritual. Senhor da glória, que anjos guerreiros acampe sobre todos nós, os de perto e de longe, para nos guardar e livrar de todo mal. Abre os corações, fala aos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, estamos diante da grande e terrível tribulação, ou seja, Apocalipse 12. Nesta época, vamos estar no céu. Isso porque a Bíblia diz que a igreja que vai subir, não passará pela grande e terrível tribulação. Porém, os que não obedeceram à palavra, os que andam cocheando em 2 pensamentos, que vivem numa vida dissoluta, buscando somente as coisas da terra, esquecendo das coisas do céu. Porém, João descreve aqui uma mulher que, no mínimo, inusitada. Como podemos descrever uma mulher
onde ele diz, apareceu o sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol. Ou seja, uma mulher que brilhava, reluzia como o sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E esta mulher, inusitada, ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar luz. Amados, a Bíblia é um livro espiritual, não é um livro comum. Não se interpretamos a Bíblia como lemos. Como podemos descrever tal mulher? Mas a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E aí vamos examinar as Escrituras. A hermenêutica, ela nos ensina que quando temos ou deparamos com a passagem que não temos compreensão, entendimento, aí devemos recorrer a outras passagens falando do mesmo assunto para termos a real compreensão. Por exemplo, no livro de Gênesis, nós vamos encontrar algo semelhante ao que aparece aqui no capítulo 12 de Apocalipse. E no livro de Gênesis, aleluia, José, ele tem um sonho. E olha o que ocorre. Gênesis 37 e o verso número 9. Para compreendermos esta mulher de Apocalipse 12, verso 1. Então, no capítulo 37, 9 de Gênesis, diz assim: depois teve outro sonho e contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua, aleluia, e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Estamos diante de uma passagem aonde José, filho de Jacó, contou o sonho que teve aos seus irmãos. E nesse sonho ocorre o seguinte, que José teve um sonho, e neste sonho o sol, a lua e 11 estrelas se curvava diante dele, José. E por conta desse sonho, no verso 10 diz assim: quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse: que sonho foi este que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Ou seja, o sol ali representa o pai de Jacó, o pai de José, que é Jacó. A lua representa a mãe de José, que era Raquel. E as 11 estrelas simboliza os seus irmãos.
Então, na verdade, essa mulher não é literalmente uma mulher. Não é Maria, como muitos pregam. Porque, na verdade, apesar que a mulher estava grávida, mas esta mulher, ela representa, ela simboliza Israel. Porque Jesus, ele veio da tribo de Judá, o terceiro filho de Jacó. Então, a passagem de Gênesis dá exatamente a interpretação quem é essa mulher de Apocalipse, capítulo 12, verso 1. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Aleluia! Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão. Aqui é fácil de interpretar. Um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Coroa representa poder. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações, com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher é Israel. O filho, verdadeiramente, literalmente, é Jesus. A Bíblia, ela nos aponta quando Jesus, quem deu a luz foi a mulher, mas aqui representa Israel, não é Maria. E quando Jesus, ele nasceu, o diabo, ele através de Herodes, lembre-se que o diabo, ele usa pessoas, como também o nosso Deus, para nos abençoar, também para nos exortar, ou até mesmo nos repreender. E o diabo usa pessoas, e ele usou Herodes. Quando Jesus, ele nasce, os reis magos, ele vai a Jerusalém, guiado pela estrela, e quando chega em Jerusalém, vamos ver essa história no capítulo de Mateus, verso 2. Mateus capítulo 2. Mateus 2, verso 1 a seguir. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias, repetindo, Mateus 2, verso 1.
depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. Aleluia! E com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Esse profeta é Miqueias. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Então enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Só que ele não tinha intenção alguma de adorar o Rei dos Reis, o menino Jesus. Olha o que ocorre. Depois de ouvirem o rei, os magos, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram de júbilo, alegria. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. Então abriram os seus tesouros e deram presentes: ouro, incenso e mirra. Aleluia! E tendo sido advertido em sonho, para que não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Por conta que os reis magos não retornaram ao rei Herodes para informar aonde exatamente estava o menino, aí o que ocorre? Herodes, ele dá ordem aos seus soldados, usado por Satanás. É aí que entra o dragão querendo devorar o menino, de Apocalipse 12. Aleluia! Aí diz assim, Mateus 2,13: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Aleluia! E isso aconteceu literalmente. Glória a Deus.
Quando José pega Maria, o menino, e foge para o Egito, revelado por Deus através do anjo. E o verso 15 diz assim: onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Aleluia! Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não mais existe. Aleluia! Então, Herodes, usado por Satanás, ele dá ordem para que toda criança de 2 anos para baixo, porque ele não sabia onde era o endereço de Jesus, e para que não perdesse o alvo, digamos assim, ele dá ordem para matar todas as crianças, não só em Belém, mas na cidade circunvizinha. E ali, meus amados, foi a matança só. Toda criança foram mortas de 2 anos para baixo. Mas o Senhor tinha dado livramento ao Senhor Jesus, que ainda era menino. Aleluia! E isso se cumpriu, o que diz aqui na palavra de Apocalipse. Então apareceu no céu um sinal, um enorme dragão, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre a cabeça 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar seu filho no momento em que nascesse. O dragão arrastou com a sua cauda a 1/3 parte das estrelas, porém não é estrela literalmente, e não foi com a sua cauda literalmente que ele arrastou a 1/3 parte das estrelas. Na verdade, Satanás persuadiu a 1/3 parte dos anjos, que todos viraram demônios caídos, que é considerado anjos caídos. E vamos ver aqui mais na frente. Porém, meus amados, a Bíblia, ela é literal, simbólica, ela é figurada, profética, histórica. Não podemos ler e interpretar como lemos. Precisamos de buscar a exegese, que é o texto com contexto, e a hermenêutica, outras passagens para termos entendimento. Observamos que aqui no capítulo 12 de Apocalipse tem eventos que já aconteceram. Por exemplo, há quase 2000 anos, aonde
Jesus nasceu. E essa história que acabamos de ler já ocorreu há quase 2000 anos. Melhor dizendo, há mais de 2000 anos. Porque ele, Jesus, viveu 33 anos e 6 meses aqui na terra como homem. Porém, estamos no ano de 2023. Então, tem 2000 anos e 23 essa história que eu estou contando da mulher, que aqui simboliza Israel, e também do episódio das crianças da matança. Agora no verso 4, não sabemos quantos anos, e são muitos, quando o dragão arrastou a terça parte das estrelas, que são os anjos caídos. Isso aqui, a Bíblia não descreve quando foi. Porém, nós vamos ver no capítulo 14 de Isaías, verso 12, diz assim: como você caiu do céu, ó estrela da manhã, referindo-se a Satanás, filho da alvorada, porque segundo os historiadores, os teólogos, Satanás era conhecido como Lúcifer, apesar que não está com este nome na Bíblia. Mas ela refere-se à estrela da manhã, o filho da alvorada. Como foi atirada a terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei ao mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do céu, que é inferno, você será levado, irá ao fundo do abismo. Aleluia! Então, na verdade, Satanás, nesta época aqui que Isaías se refere, ele, quando cai, traz consigo a terça parte dos anjos que se rebelaram contra o Senhor. Aleluia! Então, meus amados, em Apocalipse 12, tem algo que já aconteceram há muitos anos, como é o caso do verso 4. Não temos noção, mas com certeza tem mais de 6.000 anos. Porque, na verdade, depois que o anjo caído, Satanás, foi que o Senhor criou o ser humano. E a criação humana já tem quase, aliás, mais de 6.000 anos. Porém, vamos ver a questão da mulher. Já tem mais de 2.000 anos. 2.000 anos e 23. Para ser mais exato. Aleluia! Glória a Deus! Então vimos que esta mulher não é Maria e nem a igreja, como muitos dizem. E isso vai ficar claro, porque na verdade essa mulher representa Israel. Olha aqui as características. Apareceu um sinal. Apareceu no céu um sinal.
extraordinário. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Bom, já vimos que José, em Gênesis 37, 9, ele teve um sonho, e no sonho o sol, a lua e 11 estrelas se prostrava a ele. Então são 12 estrelas. As 12 estrelas, ela representa as 12 tribos de Israel. Então logo esta mulher representa Israel. E essas 12 estrelas são as 12 tribos de Israel, ou seja, os 12 filhos de Jacó. Aleluia! Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre a cabeça 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, que são os anjos caídos, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar seu filho, e no momento em que nascesse, ela deu à luz a um filho, homem, que governará toda a nação com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Nós sabemos que ao terceiro dia Jesus ressuscitou, ficou cerca de 40 dias na terra, dando instruções a seus discípulos. E em Atos dos Apóstolos, vamos ver aqui esse acontecimento. Aleluia! Atos, capítulo 1, e o verso de número 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas. Aleluia! Foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, aleluia, uma nuvem encobriu da vista deles, e eles ficaram de olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles 2 homens, e aqui é a forma teofânica, são 2 anjos em forma humana, vestido de branco, que lhe disseram: Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês for elevado ao céu, aleluia, voltará da mesma forma como viram subir. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui já se cumpriu literalmente o verso de número 5 de Apocalipse, aonde o menino, ele foi arrebatado para o céu, para seu Pai, e está à destra do Pai com todo o poder e glória, e intercede por nós. Aleluia! Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher, aqui também não é Maria, é Israel. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali sustentasse durante 1260 dias. Ou seja, aqui estamos na auge
da grande e terrível tribulação. E Maria, juntamente com a igreja, os antepassados Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, os patriarcas Davi e todos os profetas e os apóstolos e a igreja vai estar no céu. Então esta mulher é Israel, porque Israel vai ficar para a grande e terrível tribulação. Por quê? Até os dias de hoje, a maioria não aceitaram a Jesus como Messias. Até hoje, eles, no muro de lamentação em Israel, eles se lamentam pedindo a Deus o Messias. E quando a igreja for arrebatada, o iníquo, o anticristo, ele será revelado. Segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo conta sobre isso. Aleluia! Então aqui é Israel. Israel vai ficar para a grande e terrível tribulação. E não só Israel. Os crentes que estão brincando de ser crente. Os crentes, Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Os crentes que vivem, aleluia, brincando de ser crente. Deus quer, meu irmão, minha irmã, que eu e você seja separado. A palavra santo, ela vem do hebraico, separado. Não é o santo dos católicos, aqueles deuses mortos, que tem olhos, mas não enxerga. Ele tem boca, mas não fala. Ele tem nariz, mas não cheira. Som algum sai da sua garganta. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. Aleluia. Não tem espírito algum. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aí o texto diz, torne-se como ele, os que fazem e os que nele crê. Salmo 115, verso 4 a seguir. Aleluia. Vamos ver aqui, por exemplo, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Falando deste filho que é Jesus. Isaías 66 e o verso de número 9. Diz assim: glória a Deus. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre sem que faço dar a luz? Pergunta o seu Deus. Então, referindo-se a Jesus. Mas ainda tem mais outras passagens. Por exemplo, o Salmo de número 2. O salmista Davi, falando a respeito de Jesus. Glória a Deus. Salmo 2 e o verso de número 7 a seguir. Proclamarei um decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e os despedaçarás como um vaso de barro. Aleluia! Isso vai acontecer literalmente quando Jesus, ele vier no milênio, depois da grande e terrível tribulação. Vamos passar com ele 7 anos no céu. Júbilo, alegria para todos que foram encontrados seus nomes no livro da vida. São esses que serão arrebatados.
Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Você tem certeza que seu nome está escrito no livro do Cordeiro Santo? O Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo? Se tem certeza, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, ainda falando de Jesus, glória a Deus. No capítulo, carta aos Hebreus, verso 1, capítulo 1 de carta aos Hebreus, vai dizer assim, glória a Deus. Verso 5, pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho. Aleluia. E ainda quando Deus introduz o primogênito de toda a criação, primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Glória a Jesus. Verso 7. Verso 8. Mas a respeito do Filho, diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aleluia! Glória a Deus! Vamos falar agora desses anjos caídos. Do verso 4 de Apocalipse 12, verso 4. Em Lucas, no capítulo de número 10, no verso 17 a seguir, glória a Deus. Quando Jesus levantou 72 homens para ir adiante dele, que depois ele iria àquela cidade pregoar as boas novas, ele levanta 70 discípulos e manda de 2 em 2. E eles vão, e depois eles voltam, dando relato a Jesus do que ocorreu durante esse evangelismo, digamos assim, que não deixa de ter sido. E no capítulo de Lucas 10, verso 17, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios nos submete a nós, em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu, como relâmpago. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu, como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobra e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro do céu. Esta é a nossa alegria. Não é porque no nome de Jesus Satanás cai por terra. Não é porque eu e você oramos e Deus cura. Aleluia. Isso faz parte do Evangelho, que é poder de Deus. Mas a nossa alegria é saber que nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amados, então vai haver uma guerra.
E esta guerra vai acontecer no verso 9. Apocalipse, capítulo 12, verso 9. Vamos ao texto bíblico. Glória a Deus. Começando pelo 7. Houve então uma guerra no céu. Miguel, que é o anjo, arcanjo Miguel, que é o anjo de ponta, digamos assim. Digamos que é o general dos anjos, o comandante. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que é Satanás, a serpente, o diabo. O dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante de nosso Deus, dia e noite. Observe que o texto, verso 10, parte B, lá relata que Satanás, nos dias de hoje, ele vai ao terceiro céu para mostrar as suas fraquezas e as minhas, para mostrar os pecados do ser humano, para que Deus permita que ele toque. Então Satanás não mora no inferno, não vive no inferno, não está preso no inferno, como muitos crêem, só o sangue de Cristo. Ele está nesse primeiro céu. Por exemplo, Paulo deixa claro, quando ele diz em Efésios capítulo 6, verso 12, que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os principados e potestades do ar, deste mundo vindouro, do século, desse primeiro século, falando desse primeiro céu. Em Daniel, no capítulo de número 10, vamos ver também um relato aonde o anjo Gabriel, ele fala que houve uma luta, desde que o primeiro momento que Daniel se colocou diante de Deus, humilhando-se, com jejum, com pranto, aleluia, a resposta veio. Porém, Satanás o impediu, e ali ele teve que voltar para buscar ajuda de Miguel. Diz assim, Daniel 10, verso 2. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, Tigre. Olhei para cima, diante de mim, estava um homem vestido de linho, com cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, e o rosto como relâmpago, os olhos como tocha acesa, os braços e as pernas como reflexo do bronze polido,
e a sua voz era como um som de multidão. Aleluia! Glória a Deus! Aí o verso de número 7. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados tanto de pavor, que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho olhando para aquela grande visão. Fiquei sem força, muito pálido e quase desfaleci. Então ouvi falando e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra. E perdi o sentido. E em seguida a mão de alguém tocou em mim e me pôs e sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo, e ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, humilhando-se diante do seu Deus. Aleluia. Suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsias, ou seja, aqui simboliza Satanás. Então, Satanás, ele está nesse primeiro céu, mas ele vai ao terceiro céu todos os dias para mostrar os pecados da humanidade, para que Deus permita que ele assim o toque, porque na verdade, se ele, Satanás, tivesse poder e autoridade para destruir a humanidade, não tinha um sequer. Tudo está no controle do nosso Deus. Portanto, meus amados, não temais. Aleluia! A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! Jesus venceu o mundo e com ele venceremos. Já indo para o final desta mensagem, glória a Deus, para não ficar muito longa, porque o povo não gosta de mensagem longa, só gosta de TikTok, kawaii, mensagem coach, que não, aleluia, na verdade, as mensagens que não confrontam o pecado. Porque, na verdade, evangelho é boas novas, é poder de Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, esta luta, ela vai ocorrer na grande e terrível tribulação. E aí Satanás não vai mais ter direito de ir nem ao terceiro céu e nem ficar no primeiro céu. Aí ele vai tentar destruir Israel. Mas Deus, por amor a Abraão, Isaque e a Jacó, já preparou um lugar no deserto. Mas a Bíblia diz que só os remanescentes serão salvos. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então diz assim, glória a Deus. Eles venceram. Quem foi que venceu? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Porque aqui, na verdade, sabemos
que o inimigo, ele sempre vem com propostas boas, de dar riqueza, fama, mas depois ele quer a alma. Mas Jesus, ele pagou o preço na cruz do Calvário por mim e por você. Não negocie por dinheiro algum a sua salvação. Porque não adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amados, e indo já para o final, existe um versículo na Bíblia que é muito triste. É o pior versículo da Bíblia no sentido de tristeza. Está em Apocalipse 20, verso 15, que vai dizer o seguinte: todos aqueles que não foram encontrados o nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não deixe que isso aconteça conosco. Vamos nos consagrar mais. Vamos buscar mais o Senhor enquanto podemos achá-lo. Para que quando Jesus vier no abrir e piscar de olhos, não dá tempo, nós estarmos preparados para subir com Ele. Amém? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Agora o verso de número, aleluia, 13. Mas ainda o verso 12 diz assim: portanto, celebre-no, ó céu, os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhes resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir, aleluia, começou a perseguir a mulher, e essa mulher aqui é Israel, até porque, como eu disse, Maria está no céu, nas bodas, juntamente com a igreja, os profetas, patriarcas e todos apóstolos e a igreja que deram lugar a Jesus. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera luz ao menino. Foram dadas à mulher 2 asas da grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo e meio tempo, fora do alcance da serpente. Aqui são 3 anos e meio. E essas 2 asas, ela simboliza o livramento que Deus vai dar a Israel. Por isso que fala que ela teve 2 asas e voou para o deserto. Aleluia. Verso 15. Então a serpente fez jorrar da sua boca como um rio para alcançar a mulher, arrastá-la como correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher abrindo a boca. Terra tem boca? É a forma simbólica. Mas vamos falar sobre isso ainda. Aleluia. A terra abriu a sua boca e o dragão irou-se contra a mulher. Saiu para guerrear contra o restante dos descendentes que a sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão pôs-se em pé na areia do mar. Por exemplo, no livro, glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor, de Deuteronômio, quando Moisés, ele desce com as tábuas da lei e encontra o povo exatamente idolatrando um bezerro. E ali vai acontecer esse episódio, exatamente da terra abrir a boca e matar
os que estavam idolatrando. Vamos ao texto bíblico. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Livro de Números. Vamos ver aqui a passagem. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Número capítulo 16, do verso 30 a seguir. Já estamos chegando ao final desta mensagem. Desperta, tu que dormes. Cristo ele vem. Estamos preparados. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Número 16, verso 30 ao 33. Diz assim: Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo que é deles, e eles descerem vivo ao inferno, Seol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim Moisés acabou de dizer tudo isso. O chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu, juntamente com sua família, com todos os seus seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivo à sepultura, com tudo o que possuíam, e a terra fechou sua boca. A terra fechou a sua boca. Ou seja, ela se fechou sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Deus seja louvado. Amados, vamos nos santificar mais, porque nós sabemos que os dias são maus. Os sinais estão se cumprindo. Vemos guerra após guerra. Ucrânia e Rússia, há mais de 1 ano e 8 meses. Há mais de uma semana agora, Israel. Hamas. Mas tem mais gente por trás. Israel é o relógio divino para a vinda de Cristo. Meus amados, a Bíblia diz que devemos, cada dia mais, buscar o Senhor enquanto estamos vivos, porque quem desce à sepultura não pode louvar o Senhor. Deus seja louvado. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, que Deus em Cristo Jesus continue, por meio do Espírito Santo, nos ajudando nas nossas fraquezas, e que Ele abra as mentes e os corações, e revelando a Tua bendita palavra, em nome de Jesus. Fique todo na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém? Shalom, Adonai, e um grande abraço.